Olá, meus amigos da Rádio Fraternal, mais uma vez aqui nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. Nesse momento eu gostaria muito de convidar a você e se posicione numa condição de paz e tranquilidade, de equilíbrio, sendo possível, nesse instante, relaxar o corpo, não sendo, procure se colocar mentalmente numa condição onde você consiga, sim, elaborar melhor a os pensamentos aqui, as reflexões, para que você possa interagir cada vez mais intimamente, principalmente consigo mesmo, e com esse estado poder interagir também com as energias ao seu entorno, com a espiritualidade. E nesse momento eu gostaria de trazer um tema para a nossa reflexão. Então, se esse posicionamento interno vai permitir com que você dê espaço, abra espaço para poder efetivamente trabalhar uma mudança, um entendimento, uma compreensão diferenciada. E a diferenciação, ela está justamente no momento em que damos abertura para compreender um pouco melhor, dinamizar o nosso estado pessoal. E é assim que nós vamos desenvolvendo as nossas mudanças no cotidiano, um pouco de cada vez. Nós sabemos que as nossas mudanças, elas são realmente fundamentais e necessárias para o nosso equilíbrio emocional. E aí onde nós vamos conseguir, sim, desenvolver uma série de trabalhos destinados ao nosso próprio crescimento, à nossa própria felicidade. E um tema que eu gostaria de trazer nesse momento, para a nossa reflexão, é vencer o mal. Nós vamos encontrar esse tema numa passagem de Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, onde ele diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. É fácil isso? Claro que não. Principalmente no momento onde viveu Paulo de Tarso, naquele instante onde a comunidade cristã era simplesmente assolada pela violência, pela agressividade daqueles que não aceitavam as ideias de Jesus, as ideias nascentes do cristianismo. Naquele momento, o que se guerreava contra exatamente os ideais que pregavam o amor, a paz, a liberdade, que pregavam o entendimento, a compreensão, o perdão. Então, temas assim, nada agressivos, claro. Perceba que naquele momento não era pregado nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de trama, nenhum tipo de tentativa de usurpar o poder público, mas simplesmente colaborar para que as pessoas mudassem seu comportamento, observassem melhor as suas ações, as suas atitudes, que pudessem compreender melhor o ser humano, aqueles que estavam ao seu lado, e dessa forma trabalhar para a melhoria do mundo, através do entendimento, da compreensão e do perdão e do amor. A grande mensagem de Jesus foi ter trazido a mensagem do amor e do entendimento. E sobre esse tema, eu gostaria de trazer aqui um livro, se vocês querem ler alguma coisa, esse livro de Herculano Pires falando sobre Barrabás. Então, ele traz aqui uma reflexão muito interessante da violência para a não violência, onde ele fala aqui, ele traz nesse romance muito interessante, uma visão, uma perspectiva daquilo que poderia ter acontecido naquele momento, no momento do encontro entre Jesus e Barrabás, onde as suas histórias se cruzam. No momento onde nós falamos sobre a mensagem que Jesus trazia, a mensagem de amor, e a mensagem tão desejada e esperada pelos judeus, que era da libertação, que era de justamente conseguirem conquistar o poder sobre aqueles que dominavam o povo judeu naquele momento. E é aí que nós vamos aprofundar um pouco melhor a nossa dinâmica, nosso entendimento sobre como é que as coisas podem se desenvolver de um jeito que seja efetivamente produtivo para nós. Nós sabemos muito bem que o mal, né, se nós pudermos nos referir à falta de compreensão, de entendimento, de luz, a falta de amor, nós poderíamos entender isso como mal. O mal é falta de conhecimento. O mal é, assim como a escuridão é falta de luz.
da mesma forma. Justamente nessa visão de Herculano Pires, onde nós vamos encontrar algumas referências muito significativas. Naquele momento onde se cruzam histórias entre Barrabás e Jesus. Nessa versão colocada, né, pelo romance, uma versão muito interessante, onde nós podemos ver aí o desejo do povo judeu de conquistar, sim, a sua liberdade através da força. Então, eles esperavam realmente alguém que pudesse liderar os homens, né, tementes a Deus, aqueles que obedeciam às leis de Moisés, aqueles que entendiam que realmente Deus mandaria um Messias para poder libertar o seu povo. Mas eles queriam isso de uma forma ligada ao domínio, ao poder. E para isso, para se dominar em relação ao poder existente na época, teria que ter muita força. E isso só viria através da violência. Então, dessa forma, onde existe a questão da arma, da agressão, e a reflexão que Jesus sempre colocou, do perdão, do entendimento, da mansuetude. Então, quando Jesus é retratado pelo Evangelho, pelas histórias, nós talvez não tenhamos, assim, uma extensão realmente tão abrangente, tão significativa, de que espírito é esse que nós falamos, que demos o nome, que chamamos, que conhecemos pelo nome, pela história como Jesus. Nós temos uma capacidade muito restrita de podermos realmente assim compreender a qualidade, a natureza desse espírito, de uma envergadura espiritual altamente incompreensível para nós, pela sua capacidade de entendimento, de compreensão, de sabedoria, de discernimento, por tudo aquilo que ele já tinha desenvolvido, isso que conhecido por nós, em relação às orientações, informações de outros espíritos, inclusive aquilo que nós conhecemos das informações trazidas pela espiritualidade através do Kardec. Jesus sendo o governador do planeta e o responsável pela construção e o desenvolvimento do habitat aqui nesse planeta para que nós pudéssemos estar aqui nesse corpo, nessas condições. Isso é um trabalho extremamente profundo. A nossa ciência está léguas e léguas aquém desse tipo de conhecimento. O conhecimento desses espíritos dessa categoria elevadíssima de entendimento e compreensão. Então, quando nós falamos do mal, estamos falando da ignorância, estamos falando da falta de luz, da falta de compreensão. E esse desafio é um desafio importante para que possamos ter em mente. Pois vencer o mal é realmente assim algo importante para que a gente possa ter em mente, sim, que realmente depende muito mais de nós, a nossa posição, nosso entendimento, a nossa compreensão sobre a vida, e isso está em nós. O mal está em nós. O mal externo é uma projeção da maldade de cada um de nós. Aí você fala assim, poxa vida, mas aquela pessoa lá que ela mata, que ela estupra, que ela agride, que ela prejudica pessoas, ela é uma pessoa má. Então, ela tem uma natureza de maldade por falta de conhecimento. Então, é isso que nós precisamos compreender. Veja que Jesus, quando crucificado, ele diz a Deus o quê? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele não falou que eles eram maus naquele momento. Ele compreendeu, ele entendeu que a natureza de todos que estavam ali eram de ignorância. Tanto é que depois que, de fato, ele se afasta do corpo físico, depois do movimento que ele fez, que nós conhecemos como ressurreição, que ele retorna para poder novamente dar algumas instruções e mostrar ainda mais a capacidade desse espírito e para que todos compreendam que a morte é apenas uma passagem, que a morte é apenas um estado momentâneo da matéria e não do espírito. Então, quando ele fala isso, ele está falando sobre o nosso aspecto de entendermos o que é, de fato, a eternidade. De quem somos nós, como espíritos?
que nós podemos trabalhar muito na dinâmica de vencer em nós a nossa própria ignorância, de trabalharmos para que possamos, de fato, combater o mal com o bem, no sentido de estimularmos a educação, o entendimento, a compreensão. E evidente também que nesse processo nós podemos nos defender. Não precisamos atacar. Você pode ser uma pessoa treinada em lutas, em arte marcial, em defesa pessoal. Você não vai usar essa técnica tua para um ataque. Você pode usar isso para defender-se. Você vai se defender. Então, nessa situação, é onde nós precisamos compreender. Eu, como lutador marcial, já me envolvi em confusão para defesa. Defesa. Jamais ataquei alguém. Então, quando você sabe, nesse sentido, de você poder se defender, você jamais ataca. Porque justamente você reconhece a sua habilidade, você reconhece a sua capacidade de poder efetivamente atacar alguém agressivamente, violentamente. Mas com consciência, sabendo o que nós estamos fazendo, jamais alguém, de fato, tomaria essa ação. E é isso que acontece. Pessoas de maior porte físico, elas têm capacidade de machucar pessoas com menor porte físico. Então, se a pessoa ela tem consciência, ela vai cuidar dessa relação. Ela pode ser uma pessoa que protege. Se nós entendermos, por exemplo, vamos pegar Nosso Lar, para quem já leu, para quem não leu, um excelente livro também para leitura. Existiu ali um determinado momento na história de Nosso Lar, uma certa revolta interna, por algumas questões interessantíssimas, que você pode ler lá no livro, não vou dar spoiler, para quem não leu, para quem tenha curiosidade. Até isso não é retratado no filme Nosso Lar, que é muito interessante se você assistir o filme, seria importante você conhecer também essa parte da história da cidade de Nosso Lar, onde ali, né, com essa revolta interna, as barreiras vibratórias da cidade ficaram vulneráveis. Então, o que o governador da cidade fez? Ligou as baterias elétricas e colocou a cidade sob vigilância. E para que essas baterias foram ligadas? Para que as entidades desequilibradas daquela região ali, onde se encontra Nosso Lar, não adentrassem o hospital, para que todos pudessem, naquele momento, ter condições de proteção e saberem lidar com a sua dinâmica interna de solução de problemas. Então, esses pontos que são significativos para nós, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, são importantes. Significa o quê? Nós precisamos de alguns momentos de defesa. Como é que nós fazemos isso no cotidiano? Prece e oração. Vamos à igreja, vamos ao centro, vamos ao templo, vamos aonde você acha que tem que ir, ou vamos à natureza. Naquele momento, nos ligar e fazer um trabalho de transcendência, sair de nós, transcender a nós. Buscando o quê? Buscando energias da espiritualidade, buscando energias que possam nos ajudar a manter o equilíbrio, nosso equilíbrio pessoal. Então, é dessa forma que nós vamos nos defendendo do mal, nesse sentido, esclarecendo a nós mesmos, buscando ter um trabalho de movimento para conhecermos cada vez mais a nossa dinâmica com a vida. Nós podemos até imaginar, por exemplo, que algumas ações elas são necessárias. Imagine na Segunda Guerra Mundial, se os aliados, se os países, outros países não se juntassem para combater a tirania de um líder mundial que estava realmente causando uma certa confusão naquele momento. Então, às vezes, não adianta um diálogo, dependendo da situação, você precisa entrar com uma força realmente assim, na mesma frequência, na mesma altura. Que foi o que aconteceu. Os grandes combates, as grandes guerras que aconteceram, ceifando milhões de vidas. Então, isso às vezes é necessário ainda para um planeta reinado pela ignorância como o nosso. Ainda é necessário algumas ações como essas. Seria totalmente dispensável se nós tivéssemos um grau de entendimento muito maior. Não tenha dúvidas nenhuma.
da mesma forma como o nosso próprio comportamento. Nós precisamos ainda da lei, precisamos ainda de uma penitenciária, precisamos ainda de julgamentos, para justamente trazer à tona elementos importantes para que seja elaborado o que a gente chama aqui de justiça. Se a justiça realmente ela é cumprida, nós vamos trabalhar para que realmente o bem prevaleça, para que prevaleça a justiça, o entendimento, a compreensão, e trazer essas pessoas que estão fora da lei, né, fora de um comportamento socialmente admissível, admitido, um entendimento. O ideal seria que tivéssemos educação para essas pessoas, para que pudéssemos trazer essas pessoas para um convívio. Só que isso precisa ainda de uma maturação do nosso coletivo, para que isso realmente seja cumprido dessa forma. Enquanto isso, nós passaremos por grandes dificuldades, justamente em função da nossa ignorância. E nesse aspecto, nós vemos que podemos combater, entre aspas aqui, o mal com algumas ações que elas podem ser talvez não bem compreendidas pela maior parte das pessoas ainda, da mesma forma como a mensagem de Jesus foi pouco compreendida. E esse livro do Barrabás nos coloca numa posição, sim, muito interessante como observador dessa história, onde o Herculano Pires ele traz uma questão muito interessante sobre esse aspecto daquele ideal judeu do bem. Então, para o judeu, aquilo era o bem, né? Vencer o povo romano, subjugar o povo romano também, da mesma forma. Então, veja o nível de percepção, né? Então, o que que era o bem para o judeu? O que que era o bem para Jesus? Para Jesus, o bem é o amor, é o entendimento, é o perdão, é a desculpa, é o entendimento, a compreensão. O bem para o judeu era a posse, era o domínio, era realmente assim, manter-se numa condição de quem é você que me domina, que agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Então, se nós olharmos isso, nós falamos aqui de coisas que nós entendemos, né, Barrabás aqui numa dinâmica de ego e Jesus uma dinâmica de essência, de ser, de elevação. O que que nós estamos aprendendo com as nossas experiências? Sairmos da nossa condição de Barrabás para chegarmos numa condição de bem, de amor, nos aproximando de uma condição assim como foi trazida por Jesus, que é o entendimento, a compreensão, a paz, a harmonia e amor, aquilo que a gente vem falando aqui. É fácil isso? Claro que não. Isso aí é um desafio. Isso é um desafio para todos nós. Então, o que que nós estamos fazendo aqui num planeta como esse? Nós temos uma característica muito próxima, muito parecida. Se nós acharmos que nós somos diferentões, né, das pessoas, porque algumas pessoas exercem algum tipo de cargo em determinado lugar, porque faz uma determinada tarefa, já se acha assim um certo degrau acima, né, de compreensão, de entendimento, aquelas pessoas que conhecem muito, né, sobre determinados assuntos e já se acham, já se sentem mais, né, opa, agora aqui esse é meu lugar, já se sente um pouquinho mais assim, num certo pedestal, talvez não estejam coerentes, não estejam tão conscientes sobre si. Pois muitas dinâmicas, nós realmente assim vamos desenvolver muito no nosso cotidiano. Então, eu acompanho assim alguns grupos de trabalhos espirituais, de trabalhos sociais, onde eu vejo assim, até como um profissional, onde eu vejo profissional, assim como profissional da área do comportamento, onde eu vejo, sim, a grande necessidade de desenvolvimento. Não é só o conhecimento,
sobre o assunto espiritual, o ser espírita, não é isso que vai fazer com que as pessoas elas se elevem. Isso é uma tarefa importante, o conhecimento e o trabalho, claro, mas o mais importante de tudo é a nossa transformação. E muita gente acredita que só pelo fato de conhecer, de falar sobre algumas dinâmicas do cotidiano, já estão, de alguma forma, kits com a vida. E não é bem assim. Nós temos desafios, nós temos grandes desafios. Nós temos uma dinâmica muito importante a ser trabalhada em nós. Trabalhar essa ignorância, essa sombra, né, em nós. Nós ainda somos dominados por conteúdos pouco conhecidos. E vamos aprendendo a elaborar isso no nosso cotidiano. Então, quando nós encontramos uma mensagem como essa, de entendimento, de falta de entendimento, de compreensão, onde nós vamos trabalhar para o nosso próprio crescimento, também eu lanço mão aqui de um ponto importante. Quais são os pontos positivos que você tem? Que muita gente só olha para o negativo. Tem gente que só olha para o negativo e enfatiza o negativo. Então, eu vou dizer aqueles que enfatizam o negativo, né, de olhar que você é a pulga da barata, do cachorro, do elefante, do não sei quem, e aí você é o cocô do cavalo, não sei do que lá. Então, você está se colocando para baixo. Então, já comentei isso aqui em alguns vídeos. Você não está fazendo um bom trabalho se imaginando dessa forma. Nós somos seres perfeitos? Não. Nós somos espíritos num alto grau de hierarquia? Não. Nós somos espíritos que já nos aproximamos da angelitude? Não. E por que que a gente se cobra isso? Me diz, por que que a gente se cobra isso? Não, a gente não tem que fazer reforma íntima? Sim, temos. Mas como é que faz isso de uma forma que seja equilibrada? Como é que faz isso? Esse é o ponto. Tem muitas pessoas que estão fazendo um jeito equivocado, estão esquecendo de si mesmos para impor comportamentos que não dá para você impor comportamentos. Você fala, então tá, mas então significa que eu não tenho que fazer nada para mudar meu comportamento? Claro que tem que fazer, desde que isso seja consciente no seu cotidiano. Então, que você faça porque você decidiu fazer, e não você fazer isso porque alguém disse que você tinha que fazer. Se você percebe que você não se sente bem, mas com algumas atitudes, essa é a hora da mudança. Porque você percebeu, está sacando que isso não cabe mais para você, e você decidiu mudar as suas ações, suas atitudes. Em nome do quê? Em nome de você mesmo. Porque você quer, porque você desejou, porque assim você realmente acredita. E não porque está escrito lá no livro X, Y, Z, que você tem que fazer, porque você isso, você aquilo. Tem muita gente que tenta fazer esses movimentos de mudança pessoal com medo. Medo do quê? Medo de ir para o umbral. Quando eu falo isso, são as pessoas que elas pouco compreendem o espiritismo e acabam, assim, tendo medo do umbral. Assim como os católicos e evangélicos têm medo do inferno. Então, o católico fala do pecado, o evangélico fala do pecado, o espírita fala do quê? Do erro. Então, o que que mudou? Na concepção, é a mesma coisa. Então, as pessoas, elas agem com medo de irem para o umbral e não, mas eu não quero ir para o umbral, eu quero ir, eu quero... Então, tem pessoas, já vi pessoas assim com medo de efetivamente demonstram isso nas ações. E a questão do pecado ou do erro, nós precisamos compreender, por exemplo, que a palavra pecado, ela significa o quê? Errar o alvo. Então, se eu estou em pecado, eu errei o alvo, eu não acertei, eu tentei acertar, não consegui, por várias razões, ou não saber fazer, ou porque eu ainda não tenho condições, habilidades de fazer aquilo que eu me propus. Então, por exemplo, se você é um faixa branca e você quer se transformar no faixa preta em lutas de um dia para o outro, é possível isso? Não, é impossível. Você precisa de treino, 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 treino por anos consecutivos. Se dedicar muito. Um atleta de maratona, ele consegue, vamos supor que você queira ser um atleta de maratona.
E você fala assim, não, então tá, então amanhã eu vou me inscrever já para uma prova que vai acontecer na semana seguinte. Dá para você imaginar você chegando em primeiro lugar na maratona, que são 41 quilômetros de corrida? Evidente que não. Isso vai depender de muitos fatores. Treino, dedicação, esforço por tempos consecutivos. Então, sermos melhores e trabalharmos o bem, o entendimento e a compreensão, depende muito do nosso esforço no dia a dia, no cotidiano. Não é no centro, não é na tarefa social, é no cotidiano. É lá em casa, com os parentes, com os amigos, justamente aquilo onde a gente tem dificuldades. Tem gente que se refugia nos trabalhos sociais, nos trabalhos espirituais, porque às vezes não é legal viver em casa. Então, isso está fazendo um bom trabalho? Claro que não. Claro que não. Está ajudando muita gente? Está. Mas o trabalho é para si. O trabalho é para si. Vamos olhar um pouco aí algumas dinâmicas que nós conhecemos e relatos por algumas entidades falando sobre essa nossa condição do desencarne. E para que falar de tudo isso? Falar que o mal, que eventualmente você acredite que você tem o mal, eu diria para você, você não tem mal nenhum. O que nós temos, somos ignorantes. Não compreendemos muito bem como se faz, e estamos num processo de aprendizado. Estamos num processo de erro e acerto. Então, nesse ponto, é onde nós vamos, através da prática, nós vamos nos equivocando, nós vamos reparando aquilo que foi feito para chegarmos num determinado momento e sabermos lidar melhor com tudo, ok? Então, esse é um ponto. Para sairmos dessa dinâmica de imposição. Então, o que que dá mais resultado? Você se comprometer consigo mesmo. Comprometa-se com você. É isso que é importante. Comprometa-se com você. Você não tem que se comprometer com a espiritualidade, com Jesus, é com você. Se você fizer isso, você consegue muito mais facilmente. Se comprometa. Consequentemente, você tem um comprometimento, sim, com a espiritualidade, com Jesus, com quem você quiser. Mas se você não tiver um comprometimento com você, você vai ficar inventando desculpa a todo momento, a todo instante. Ah, puxa, nossa, errei, nossa, eu sou a pulga do cavalo, não sei quem, tal, não sei o quê. E fica com esse discurso. Discurso pobre, discurso limitado. Então, você acha que não é hora da gente sair um pouco dessa? De olhar para aquilo que a gente tem de bom também? O que que você tem de bom? O que que você faz de bom? Então, tem coisas que você percebeu que são equivocadas no seu caminho? Ótimo, excelente passo. Cometeu uma atitude que você se arrependeu, que você acha que não deveria ter feito? Ótimo, grande passo. Refaça. Ah, mas agora o que eu fiz não tem volta. Sim, assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Aí você vai perceber e ver que existem coisas que, de fato, nós não podemos retomar no tempo, na história. Nós só vamos assumir a responsabilidade e tocar a vida para frente. Nossa, mas é muito dolorido, é sofrido demais. Sim, é verdade. Isso vai ajudar muito com que você que passa por uma situação como essa, avaliar melhor as suas decisões e ações do futuro. Esse é o grande aprendizado. Se você ficar se lamentando, se colocando numa posição que não te ajuda, sinto muito, você só vai perder tempo e não vai adiantar nada. Então, se você tiver dificuldade de se desapegar dessas questões, busque ajuda, procure orientação. Se for o caso, orientação de profissionais que vão poder ajudar você nesse sentido. Então, eu vejo, eu trabalho com várias pessoas que trazem também questões como essa, justamente nesse ponto, onde as pessoas sentem dificuldades de se colocar, de se posicionar de um jeito diferente perante a vida, porque estão se sentindo pesadas, estão sentindo que a coisa não anda bem, que a coisa está difícil, tem dúvidas no caminho, não sabe exatamente o que fazer. Faz parte da nossa dinâmica. E nós somos assim. Vencer o mal em nós é trabalharmos intensamente na direção da luz, do conhecimento, da compreensão,
do amor, do perdão. E assim, aos poucos, nós vamos desenvolvendo paz em nós, dando, sim, foco no que é positivo e trabalhando com atenção e determinação daquilo que nós já identificamos como sendo algo realmente importante de ser mudado. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal. Esperamos seus comentários. Traga aqui as suas sugestões. Estamos juntos numa jornada. Isso aqui é um trabalho sério, muito importante para todos nós, na existência material. Espero que você fique bem e até o nosso próximo encontro. Um abraço, até mais.